Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Focus Concursos, o melhor site de videoaulas do Brasil, que sai das Américas, indubitavelmente do mundo. E é com imenso prazer que hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão perigoso, ó. Sintaxe, pontuação, pontuação, sintaxe. Mas como assim, Sidney? Vamos lá. Não é opinião minha, é talvez opinião da maioria dos professores de língua portuguesa que o assunto mais complexo que existe dentro da nossa amada gramática é a pontuação. Pois para o cara entender todos os aspectos de pontuação, ele tem que entender muito bem, ó, a sintaxe. Muito bem. O principal elemento da pontuação é a vírgula. Só que essa vírgula, ela só vai entrar em estruturas sintáticas. Então eu tenho que saber o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é um adjunto adverbial, o que é um adjunto adnominal, o que é um complemento nominal, o que é um aposto, o que é um predicativo, saber quem de fato entra ou não dentro dessa questão da vírgula, quem pode levar vírgula, quem não pode. Então, por isso, o cara só vai entender pontuação se de fato tiver uma boa base de sintaxe. E isso serve para você perceber que nos editais de língua portuguesa, às vezes tão diferentões um dos outros, no final das contas, eles cobram a mesma coisa. Claro que uma banca ou outra um pouco mais diferenciada pode, sei lá, de repente trabalhar um pouco menos de gramática, um pouco mais de análise textual ou o contrário, mas cabe salientar que a análise textual só é feita depois de uma análise gramatical. Então, quando você vai, por exemplo, para um conceito de orações subordinadas, você só consegue entender orações subordinadas se você entende conceito de classificação de palavras, conceitos de transitividade, conceitos de análise sintática. E a pontuação, então, é o processo mais sinistro que tem. Se o aluno não dominar a sintaxe, já era. E sabe por quê? Por conta disso aqui, ó. Primeira coisa, sistema SVC, que é o sistema linguístico da língua portuguesa, em que nós temos sujeito, verbo e complemento. A primeira coisa que a gente aprende na escola é que esse sistema não pode ter interrupção. E aí muito candidato dá mole porque acha que é assim, ó, não pode ter vírgula entre sujeito e verbo e entre verbo e complemento. Não é bem assim. Não pode ter vírgula entre sujeito e verbo e entre o verbo e o complemento exigido por ele. E agora, nesse momento, a gente tem que bater palma para a tia da escola, porque a tia da escola, ela explicou assim, ó, sujeito, verbo, objeto e os adjuntos adverbiais. Por que a tia fez isso? Porque para a gramática tradicional, o verdadeiro complemento do verbo é o objeto. Tanto que na hora em que alguma banca chama uma estrutura de complemento verbal, na verdade ela está falando do objeto, seja ele direto ou indireto. Então aqui, ó, dentro dessa estrutura, de fato, não pode ter interrupção. Eu não posso colocar vírgula entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e o objeto. Uma única vírgula não rola. O que cabe aqui? Estruturas intercaladas. Então, por exemplo, se eu pego um adjunto adverbial que tem posição original no final da frase e coloco aqui entre o verbo e o objeto, eu posso colocar duas vírgulas. Se eu coloco entre o sujeito e o verbo, eu posso colocar duas vírgulas. Só que aí já entra na questão da vírgula facultativa e da vírgula obrigatória. E aí o que eu vou fazer aqui agora com vocês? Eu vou bater os principais assuntos de pontuação que podem cair na tua prova. Então vamos lá. Isso aqui, ó, eu vou deixar para o finalzinho, ó. Vou deixar o que mais vai chamar a tua atenção
para o final. Então vamos lá, vamos pensar aqui em alguns conceitos sintáticos. Então eu vou colocar aqui aposto, vou colocar aqui vocativo, vou colocar aqui a chamada vírgula enumerativa, que é de essência, e vou colocar aqui esta questão do adjunto adverbial, tá? Vamos trabalhar esses 4 tópicos de uma forma talvez nunca vista, tá? Então, os 2 primeiros, mole. Vamos lá, ó. Os 2 primeiros, mole, né? Então, eu coloco assim, ó. Pelé, vírgula, o rei do futebol, vírgula, namorou a Xuxa. Turma, neste momento, eu quero que você responda para mim. Quem foi o rei do futebol? Foi o Pelé, não é? Essa estrutura aqui está explicando quem foi Pelé. Mas repare, quem é o núcleo dessa estrutura destacada? É a palavra rei, que é um substantivo. Muito provavelmente você já me viu, ouviu outro professor falando que para ser aposto tem que ser o quê? Um substantivo. Tanto que existe a oração subordinada substantiva apositiva, que é aquela oração que é um substantivo oracional e na função de aposto. Eu não posso ter outra classe gramatical funcionando como aposto. Para ser aposto, obrigatoriamente tem que ser o quê? Um substantivo. Então aqui eu tenho aquilo que eu chamo de aposto explicativo. E por que fica entre vírgulas? Porque na língua portuguesa todo termo explicativo deve ficar entre vírgulas, porque ele simplesmente pode ser retirado, tendo em vista que a sua ausência, teoricamente, não faria diferença nessa esfera da gramática tradicional. Eu poderia simplesmente dizer Pelé namorou a Xuxa. A ideia transmitida seria entendida da mesma forma, até porque todo mundo sabe que Pelé foi o rei do futebol, não é? Mas esse assunto semântico, essas nuvens, nimbos estratos aí da semântica, da interpretação, da semiótica, da pragmática, isso aí é assunto para dentro da faculdade de letras. Dentro da esfera da gramática tradicional no concurso público, a gente não vê diferença nenhuma na retirada dessa estrutura aqui. Agora, vamos lá. Se eu colocasse assim, o aluno, vírgula, atento, vírgula, acertou a questão. Ora, entre vírgulas, não é? É um aposto. Mas espera aí. Neste momento, atento não é um substantivo. Atento é um adjetivo. Opa, é impossível ser aposto. Porque para ser aposto tem que ser o quê? Um substantivo. Aqui não é um adjetivo. E aí a gente sabe que adjetivo só pode ter 2 funções sintáticas. Ou ele é um adjunto adnominal, ou ele é um predicativo. Mas para ser um adjunto adnominal, tem que estar junto do nome. Aqui não está junto do nome. Sabe por quê? Quem foi que acertou a questão? Foi o aluno. O aluno aqui é o sujeito. Então, neste momento, essa estrutura aqui, atento, por mais que faça referência a aluno, não está dentro do sujeito e sim fora do sujeito. E observe que a vírgula impede que a palavra atento fique junto da palavra aluno. Portanto, não pode ser um adjunto. Aqui é o que a gente chama de predicativo do sujeito. E olha só que interessante. O predicativo do sujeito, ele tem uma posição original, obviamente, depois do verbo. Se eu tivesse colocado o aluno acertou atento à questão, este atento não entraria entre vírgulas,
porque ele estaria depois do verbo e aí todo mundo saberia que é um predicativo do sujeito. E se eu fizesse assim, ó, tirasse essas vírgulas agora, vai ter algum prejuízo gramatical aqui? Aqui não vai ter. Mas vai ter uma alteração de sentido, uma alteração sintática, porque agora o sujeito, olha a importância da sintaxe para a questão da pontuação. O sujeito agora passa a ser tudo isso, o aluno atento. E agora esse atento vai ficar dentro do sujeito e vai ficar junto do nome, portanto passa a ser uma adjunta de nominal. E qual é a contribuição semântica para isso? Quando é um predicativo, é uma característica não permanente, ou seja, com as vírgulas aqui, significa que esse aluno aqui não é atento sempre. Ele foi atento no momento em que acertou a questão. Tanto que isso faz muito candidato pensar que esse atento neste momento seria uma adjunta adverbial de modo. Mas por que não pode ser uma adjunta adverbial de modo? Porque não é advérbio. Como é adjetivo, ou é adjunta de nominal, ou é predicativo. Agora, se eu tirar as vírgulas, se esse atento fica junto do nome, dentro do sujeito, ele passa a ser uma adjunta de nominal. Logo, passa a ter uma característica permanente. E esse aluno agora vai ser atento sempre, e não só no momento em que acertou a questão. Ele é atento quando joga bola, quando vê TV, quando almoça, quando brinca com os amigos, quando namora e por aí vai. Então, olha só que interessante aqui. Então, para ser aposto, tem que ser o quê? Substantivo. Agora, vou colocar um outro exemplo aqui interessante, ó. Ontem mesmo, um aluno me mandou assim: Sidney, eu vi que existe um aposto que não fica entre vírgulas, isso é verdade? É, pô. O único aposto entre vírgulas é o explicativo, mas eu tenho aposto resumitivo, eu tenho aposto nominativo. Esse nominativo, que pode ser chamado de especificativo, ele é extremamente perigoso, porque o candidato tem dificuldade para enxergar. Qual é a diferença do aposto nominativo ou especificativo para o adjunta de nominal, já que ambos estão ligados a um substantivo concreto? A diferença é que o aposto nominativo, olha como é que o nome é muito apropriado, ele dá o nome daquele substantivo. E o adjunto, ele tem valor caracterizante. Essa é a diferença. Então, se eu colocar aqui, ó, a praia de Ipanema é linda. E aquela rua de Ipanema é famosa. Observe o de Ipanema nos dois casos. Vamos pensar na questão do processo sintático. Aqui, na primeira frase, a praia de Ipanema é linda. A praia de Ipanema, tudo isso é o sujeito. Tudo isso. Agora na frase, aquela rua de Ipanema é famosa, para quem não sabe, a Farm de Amoedo. Aqui, ó, aquela rua de Ipanema é o sujeito. Obviamente, nos dois casos, respectivamente, praia e rua são os núcleos do sujeito, pois são os substantivos aqui sem preposição. E aí você vai perceber que nos dois casos, a locução de Ipanema está ligada à palavra praia, no primeiro caso, e no segundo, a palavra rua. Tanto praia quanto rua são substantivos concretos. Aí o aluno pensa, ora, tem preposição, está ligado no substantivo concreto, só pode ser adjunta de nominal. Mas olha a diferença. No primeiro caso, a praia de Ipanema, aqui não está dando nome à praia, está dando nome à praia. Então significa que eu só tenho uma praia de Ipanema. O nome da praia é Ipanema. Então, se está dando o nome à praia, é o que a gente chama de aposto nominativo ou especificativo. Claro que um avaliador maldoso,
ele só vai chamar de aposto. E se ele for um pouquinho menos maldoso, ele vai chamar de aposto especificativo. Cara, só se ele for um apóstolo de Jesus para chamar na prova de aposto nominativo. Porque aí, caramba, aí você vai ficar esperto, né? Agora, se ele quer o teu mal, ele chama de quê? Apenas de aposto, pois muito candidato não vai enxergar que isso é um aposto. Até porque a maioria dos candidatos pensa que obrigatoriamente o aposto vem entre vírgulas. E não é o caso. Então aqui, ó, eu tenho um aposto nominativo. Agora olha a diferença, aquela rua de Ipanema é famosa. É o nome da rua, caramba? Não, eu tenho várias ruas de Ipanema. Eu só estou caracterizando. Então, neste momento, isso daqui é um adjunto adnominal. E nos dois casos, eu não coloco a vírgula. Agora, se eu colocasse assim, o professor Sidney chegou ao curso. O professor Sidney é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito aqui? Não é Sidney, não. É professor. Sabe por quê? Porque neste curso há vários professores. E tem um, ó, que se chama Sidney. Esse é o nome do professor. Então, Sidney aqui é um aposto nominativo ou especificativo. Então, a gente já começou a entender como é que funciona a questão do quê? Ó, do aposto. Vamos adiante, porque essa dica aqui é rápida para vocês, tá? Óbvio que para aprender muito mais, só fazendo o curso inteiro. Agora aqui, continuando a pegada, ó. Vocativo. Eu coloco assim, Tadeu, venha aqui agora. Para quem não sabe, Tadeu é um professor aqui do Foco, gente boa pra caramba. Sigam o Tadeu aí nas redes sociais, tá? Tadeu tá no meu Instagram, é só procurar. Aí nesse momento aqui, observem que eu chamei o Tadeu. E cabe salientar que o vocativo é o único termo na língua portuguesa que obrigatoriamente sempre vem entre vírgulas. Sempre. Se você pega os termos da oração para estudar, termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, você percebe que o vocativo ele nem faz parte dos termos da oração, ele vem por fora, como se fosse uma observação, porque ele na verdade faz parte do plano da oralidade, do plano discursivo. Mas aí não tinha outra coisa para fazer? Então deixa ali na sintaxe. É por isso que de vez em quando os alunos não compreendem algumas situações da gramática tradicional, porque de fato ela não é capaz de comportar tudo. A língua é muito mais complexa, tanto que dentro das faculdades de letras, a única coisa que a gente não estuda é gramática tradicional. Eles partem do pressuposto que a gente já aprendeu isso na escola. Lá a gente estuda a gramática semântica, a gramática gerativa, a gramática descritiva, a gramática sociolinguística. Gramática tradicional, nunca estuda. E aí, às vezes, você olha para alguns conceitos e fala assim, pô, mas isso daí não é muito lógico. É uma mera convenção. Tinha que ter uma convenção para que a gente pudesse se arranjar, para que a gente pudesse acertar. E isso aconteceu com o vocativo. E agora, eu vou falar um negócio para vocês. Por mais que ele tenha sido convencionado dentro do plano sintático, a noção de isolamento dele é inerente a todo mundo. Toda pessoa percebe, até as pessoas que estudaram pouco, que tiveram pouca oportunidade de estudar. Você pode fazer esse teste com alguma pessoa da tua família ou algum amigo teu que tenha estudado no máximo até a 4ª série. Troca uma ideia com ele no WhatsApp. Você vai perceber que ele vai fazer assim, ó, Tadeu. Aí ele manda Tadeu isoladamente. Aí na segunda mensagem é que ele fala o que quer dizer de fato. Isso mostra que a gente domina a língua. A gente tem a noção da língua de forma inerente, inata, intrínseca. Ela está aqui, ó, dominada. Às vezes a gente tem dificuldade com a nomenclatura. Então, nesse momento, a gente percebe que o vocativo sempre vai ser isolado. Se ele aparece no início, uma vírgula. Se ele aparece no final, uma vírgula. Se ele aparece no meio, entre vírgulas. Então, ó, Tadeu, vírgula, vem aqui agora. Vem aqui agora, vírgula, Tadeu. Vem aqui, vírgula, Tadeu, vírgula, agora. Então o vocativo sempre fica isolado,
através das vírgulas, tá? E ele sempre vai ser um chamamento, tá? Essa é muito fácil. Agora vamos continuar aqui, ó. Vírgulazinha enumerativa. Serve para isolar elementos de mesma função sintática. Ela entra a priori dentro do período simples. Então digo assim: fui à feira e comprei frutas, banana, vírgula, abacate, vírgula, uva e morango. Reparem que neste momento o que aparece aqui depois das vírgulas é um aposto para explicar quais frutas eu comprei. Então ali a gente tem basicamente um aposto que vai ser uma listinha, e essa listinha separada entre vírgulas. Isso acontece com qualquer elemento de mesma função sintática. Eu poderia simplesmente ter tirado o frutas aqui, e isso aqui agora, ó, deixaria de ser um aposto e passaria a ser um objeto direto. Mas observem como os elementos continuariam sendo o quê? Núcleos. Então, ó, se eu coloco comprei banana, abacate, uva e morango, eu tenho tudo isso daqui funcionando como objeto direto do verbo comprar. Mas eu não tenho 4 objetos diretos, eu tenho um objeto direto com 4 núcleos. Se eu digo comprei frutas, 2 pontos, banana, abacate, uva e morango, aí eu tenho um aposto e 4 núcleos desse aposto. Olha como é que a língua é interessante. E eu sei, às vezes complicada, mas a vírgula que separa elementos de mesma função sintática é chamada de vírgula enumerativa. Essa vírgula enumerativa, que foi a primeira vírgulazinha que a gente aprendeu na escola, que é a famosa vírgula da listinha, ela tem uma essência quando a gente vai estudar as orações subordinadas e coordenadas. Mas isso é papo para muito adiante, para você entender melhor só na aula inteira. Se eu tentar te explicar agora, você vai ficar perdido. Mas uma coisa importante é saber que as bancas gostam dessa vírgula enumerativa. Só para citar como exemplo, o CESP cobra direto. E as questões, às vezes, são autoexplicativas. O camarada coloca um texto, coloca essas vírgulazinhas de enumeração e diz que a vírgula está ali para isolar elementos de mesma função sintática dentro de uma enumeração. Caramba, tem mais o que falar? Não. Questão autoexplicativa. É mole, mole acertar, tá? E aí, como eu disse que ia deixar para o final esse adjunto adverbial deslocado, eu vou mais uma vez trabalhá-lo aqui. Os alunos ficam com muita dúvida para saber como é que as bancas cobram. E vamos lá. Eu coloco assim, ó. Os alunos do Focus fizeram um simulado ontem. Aí eu pergunto, cabe alguma vírgula aqui? Tem muito candidato que vai dizer não. Ah, tá na ordem direta, não cabe não. Mas cabe. Quer ver? Vamos analisar sintaticamente. Primeira coisa que a gente faz é achar o verbo. E agora eu pergunto a ele quem é o sujeito. Quem foi que fez um simulado ontem? Os alunos do Focus. Isso tudo aqui é o meu sujeito. Cabe, então, colocar uma vírgula aqui entre o sujeito e o verbo? Impossível. Aí tem gente que fala assim para mim, ah, mas cabe colocar o do Focus entre vírgulas, não é, Sidney? Ó, os alunos, vírgula, do Focus, vírgula, fizeram um simulado ontem, não é? Não, não cabe não. Sabe por quê? Esse do Focus aqui está ligado à palavra alunos.
Esse do focus aqui é gramaticalmente uma locução adjetiva e sintaticamente uma adjunta de nominal. Da mesma forma que eu não separo o verbo do seu objeto, eu não separo o nome do seu complemento e muito menos o nome do seu adjunto, porque ele está junto do nome. Então aqui não cabe colocar vírgulas, tá? Agora, continuando. Quem faz, faz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Um simulado é o quê? Objeto direto. O que foi exigido pelo verbo para aqui. Eu nem precisaria colocar o ontem, mas eu quis colocar. É um algo a mais. Mas antes eu pergunto, cabe vírgula entre o verbo e o objeto? Nunca. Agora, esse camaradinho aqui que apareceu por último é o que a gente chama de adjunto adverbial. Aqui no caso, uma adjunto adverbial de tempo. A posição original dele é no final da frase. E olha só o que eu vou mostrar para vocês. Não importa quando ele está no final da frase, o tamanho dele. A vírgula que aqui vai entrar é facultativa. Sempre, para qualquer banca e para qualquer gramático. Esta vírgula aqui, separando o adjunto adverbial na posição original do resto de toda a estrutura, é o que a gente chama de vírgula facultativa, ou seja, a sua presença ou a sua ausência não atribui prejuízo gramatical nem alteração de sentido. Mas as bancas adoram cobrar esse adjunto adverbial deslocado, não é? E quando eu falo deslocado, é saindo da sua posição original, ou seja, tanto faz vir para o meio da frase ou para o início da frase. Só que aí nesse momento vira uma brigalhada do caramba, porque a priori o adjunto adverbial de curta extensão leva a vírgula facultativa e o adjunto adverbial de longa extensão leva a vírgula obrigatória. Só que os gramáticos não entraram em consenso. Tem gramático que diz que 2 palavras já tornam adjunto adverbial grande, tem gramático que vai dizer que 5 palavras é que tornam adjunto adverbial grande. Caramba, e aí, como é que eu me comporto? Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Vou colocar essa mesma estrutura, ontem, vírgula, os alunos do Focus fizeram um simulado e na semana passada, vírgula, os alunos do Focus fizeram um simulado. Turma, a ABL, a Academia Brasileira de Letras, ela já se posicionou em relação a isso. Disse que 3 ou mais palavras tornam a adjunta adverbial grande, portanto, vírgula obrigatória. Só que as bancas, elas não se comportam assim. Antigamente, só 2 bancas se posicionavam, o CESP e a FCC. Para o CESP, com 3 ou mais palavras, a adjunta adverbial grande, vírgula obrigatória. Para a FCC, sempre foi facultativo. E isso era só elas duas que mostravam. As outras bancas, no máximo, cobravam a justificativa. Ah, porque tem uma vírgula ali, para mostrar um adjunto adverbial deslocado. Pronto, e acabou. Agora, hoje, outras bancas foram evoluindo e passaram a seguir o exemplo do CESP e da FCC. Então, se liga só. CESP, AOCP, Comperv e o FPR, ou FUNPAR, que é a fundação da UFPR, 4 bancas, elas consideram a estrutura do adjunto adverbial com 3 ou mais palavras uma estrutura grande, portanto, vírgula obrigatória. Agora, a FGV passou a adotar o comportamento da FCC. Não importa o tamanho deste adjunto adverbial deslocado, vírgula sempre facultativa. Só que essa discussão toda é quando o adjunto adverbial é grande. Quando ele é pequeno, a vírgula é facultativa para todo mundo. Então aqui, nessa primeira frase, ontem, vírgula, os alunos do Focus fizeram um simulado. Essa vírgula, gente, é facultativa para qualquer gramático, obviamente para qualquer banca.
tanto faz a sua retirada ou a sua inserção. Não vai atribuir nem prejuízo gramatical, nem alteração de sentido. Agora aqui, ó, já é grande. Então, esta vírgula vai ser obrigatória a priori para quem? Detalhe, tudo muda. Você pode ver que eu ou outro professor de língua portuguesa, lá no ano de 2015, de 2014, 2016, a gente só falava de FCC e de CESP. Hoje a coisa está mudando, as bancas estão evoluindo. Então essa vírgula aqui, ela vai ser obrigatória para quem? Ó? Ela vai ser obrigatória para o Sebrasp, né? A gente nem chama mais de CESP, mas todo mundo se adaptou a chamar de CESP, né? Então, ó, Sebrasp, para a OCP, para Comperv e para o FPR, ou FUNPAR, né? Mas deixa o FPR. Então, essa vírgula aqui é obrigatória. Se eu retirar, o que vai ter? Prejuízo gramatical. Mas ela vai ser facultativa para quem? Para a FCC e para FGV. Isso significa que lá para a FCC e para a FGV, se eu retirar essa vírgula aqui, não tem prejuízo gramatical. Olha só que interessante, gente. Então, você começa a entender o porquê é importante conhecer o perfil da banca e o porquê é importante dominar a língua portuguesa como um todo. Cá entre nós, esse papo aqui que eu vou bater agora contigo é mais um conselho que talvez não tenham falado para você. Não adianta. Se você quer passar em concurso público, você tem que dominar o quê? Língua portuguesa. Não adianta. Você pode saber direito, pode saber informática, pode saber raciocínio lógico, mas se você capengar na língua portuguesa, você nunca vai passar na prova. A não ser que Deus te ilumine ali, você seja ungido e passe na sorte. Mas, para passar com convicção, sabendo mesmo, tem que dominar a língua portuguesa. E cá entre nós, não dá para escolher assunto. Não é como outras disciplinas que em determinado concurso você estuda a letra da lei, no outro você estuda a doutrina, no outro você tem que estudar doutrina e letra da lei, ou então você seleciona, ó, para esse concurso aqui eu estudo até esta parte da matéria, para aquele outro ali eu estudo um pouco mais. Não, em língua portuguesa não tem isso. Por mais que você, por exemplo, não pegue uma questão de preposição ou uma questão de artigo dentro de uma prova, você olhou, ó, 20 provas anteriores, não achou sequer uma questão de preposição, não achou sequer uma questão de artigo, mas nas 20 provas tinha questão de quê? De crase. Caramba, você tem que saber o que é preposição, você tem que saber o que é artigo, então não adianta, não tem para onde fugir. É ruim porque é muita coisa para estudar, mas olha o lado bom. Sempre cai em qualquer prova. Então, a partir do momento em que você começar a dominar de fato a língua portuguesa, você, ó, fica vários degraus acima dos outros candidatos que não dominam. Então, com certeza, isso vai fazer você ficar muito mais próximo da tua aprovação. E eu espero aqui, com esse conceito da pontuação e da sintaxe, que foi só uma pincelada, tá? Tem muito mais coisa. Você, obviamente, só consegue absorver isso dentro do curso todo, vendo a aula toda. Aqui foi só uma pincelada para você ter a noção da importância dessa comunhão entre sintaxe e pontuação, tá? Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijão.